Se f e g são duas funções cujos gráficos estão ilustrados, então aqui deixei os gráficos da f e da g, sejam u de x igual ao produto e v de x igual ao quociente. O item A pede para a gente encontrar a derivada de u em 1. Então, para a gente achar a derivada de u em 1, a primeira coisa que a gente pode fazer é achar a derivada de u. Como u é um produto, a gente vai ter que utilizar a regrinha do produto aqui. Então, derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro, na função f, vezes a derivada do segundo. Como pediu para a gente avaliar isso em 1, é só substituir o x por 1. Então, cada x aqui vira 1. Certo. Como nós já temos o gráfico, achar g de 1 e f de 1 não é uma tarefa muito difícil, né? É só a gente olhar qual que é a altura de f de g no rumo do x igual a 1. Achar a derivada em 1 é de dar um pouquinho mais de trabalho. Eu vou achar essas derivadas, tanto da letra A quanto da letra B, né? Uma de cada forma diferente. Então, acho que vou tentar fazer 4 maneiras de encontrar essa derivada, só para mostrar várias abordagens. Então, vamos primeiro tentar encontrar quanto que é g de 1 e f de 1. Então, no rumo do x igual a 1, aqui, no rumo do x igual a 1, a função f, que é vermelha, está no rumo do 2. Aqui, como está graduado até 1 aqui, então aqui até 2, né? Aqui 3 e aqui 4. Vou fazer de cá também. Então, aqui nós temos que f, que é a função vermelha, de 1 é 2, porque é a altura. E no caso da função g, g de 1 é 1. Ok, então f de 1 é 2, g de 1 é 1. Então f de 1 é 2, g de 1 é 1, certo? Agora falta só a gente encontrar a derivada. Nós precisamos aqui da derivada de g em 1 e a derivada de f em 1. Ok, então a primeira maneira que eu vou fazer vai ser tentar descobrir qual que é a derivada da função f em 1. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou tentar descobrir que reta que é essa. Uma vez que a gente tem a expressão dessa reta, a gente vai conseguir derivá-la e encontrar qual que é a derivada em x igual a 1. Então, essa é uma das maneiras. Depois eu vou trocar um pouquinho. Nessa parte aqui, deixa eu colocar aqui. Perto de x igual a 1, f tem a forma da reta que passa por... Então aqui vai ser a reta que passa pelo ponto. Nessa parte de cá, que é a parte que está nos interessando aqui, ó, essa reta aqui, tá? Que é a reta que contempla o x igual a 1 para o f. Então, esse ponto aqui que é a origem, 0, 0, e esse ponto aqui, ou esse outro ponto aqui, eu vou pegar esse. Tá? Ponto x igual a 1, altura 2. Então, 1, 2. Então, tem a forma da reta que passa pelos pontos 0, 0 e 1, 2. Ok, então aqui, essa daqui é a expressão de uma reta, em geral. Lembrando que o y vai ser o nosso f de x depois no final. Então, aqui, ó, quando a gente troca o x por 0, podemos trocar o y por 0. Então, vou trocar aqui por 0 e aqui por 0. Daqui nós temos que a é 0. Esse a vezes 0 aqui nem vou escrever. Então, temos isso, que b é igual a 0. A nossa reta, que tinha essa forma aqui, agora ela pode ser escrita assim, ó, ax mais 0. Tá? A gente sabe que o b é 0, então ax mais 0. Nem vou escrever esse mais 0. Agora, quando a gente troca o x por 1, nós podemos trocar o y por 2. Então, vamos trocar o x por 1 e o y por 2. A vezes 1 fica a mesmo, então a igual a 2. Segue que nessa parte de cá, ó, a reta é y igual a 2x. Então, nessa partezinha aqui, a reta é y igual a 2x.
Portanto, nós temos que ali perto, f de x é 2x. Portanto, a derivada de x ali perto é 2, incluindo em 1. Então, f' de 1 igual a 2. Essa aqui é a reta 2x, então a derivada em 1 é 2. Então, a derivada de f em 1 é 2. E agora a gente pode descobrir a derivada de g em 1. Então, eu vou tentar descobrir qual que é a reta que contempla a função g, essa daqui, de uma outra maneira. Então, eu vou deixar esse espaço depois para a letra B. Então, eu vou colocar aqui mesmo. Então, perto de x igual a 1, g tem a forma da reta que passa por... Vamos ver dois pontos dela aqui. 0, 2, 2, 0. 0, 2, 2, 0. Agora eu vou tentar descobrir qual que é essa reta de uma maneira diferente, tá? Utilizando uma técnica mais comum na geometria do ensino médio, que é a gente colocar um x, um y, coloca os dois pontos formando uma matriz, completa com uns e calcula o determinante. Então, nós vamos calcular esse determinante igual a 0 e essa vai ser a forma da função g. Então, regra de Sarros, ou regra de Sarri, melhor dizendo, a gente duplica as duas primeiras para encontrar o determinante. No sentido da diagonal principal, aqui nós temos 2x, 2y, aqui fica 0 mesmo, nem vou escrever. Aqui nós temos 4 positivo, então a gente escreve 4 negativo, porque está no rumo da diagonal secundária. 0 nem vou escrever, 0 nem vou escrever. Beleza, então essa daqui é a reta que a gente está procurando. Vou dividir todo mundo por 2, então temos x mais y menos 2 igual a 0. E podemos passar o x e o 2 para lá. Então, essa daqui é a expressão de g perto do 1. G de x igual a menos x mais 2. Vamos ver se faz sentido. Nós temos aqui uma reta decrescente. Então, a gente está esperando um coeficiente negativo mesmo. Então, esse sinal de negativo aqui faz algum sentido de fato. A derivada de g é menos 1, incluindo a derivada de g em 1. Menos 1. Agora aqui a gente pode voltar e substituir no nosso exercício. Então aqui fica 2 menos 2, que resulta em 0. Então agora nós precisamos fazer o mesmo raciocínio, só que para o 5. Então aqui é a derivada de v, é um quociente, então vai ficar a derivada do primeiro, vezes o segundo, menos o primeiro, derivada do segundo. Tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. Bom, infelizmente a gente não pode utilizar essas expressões para f de x e g de x que nós encontramos, porque só vale nessa parte de cá. Depois dessa parte aqui, depois desse rumo, as duas funções estão mudando de forma. Então a gente não pode simplesmente utilizar aquilo. Então, vamos tentar descobrir qual que é a expressão de f nessa parte aqui. Então vamos lá. Perto de x igual a 5. F tem a forma da reta. O gráfico de f, né? Tem a forma da reta. Deixa eu colocar aqui que passa por... Então vamos achar dois pontos aqui que façam sentido. Por exemplo, ponto 2, 4. Ponto 5, 3.
passa por 2, 4, 5, 3. Ok, então a gente vai pegar a reta y igual a x mais b. Então, trocando o y por 4, a gente troca o x por 2. Então, vai ficar 4 igual a vezes 2 mais b. Essa eu vou fazer assim, porque agora o b não vai dar zero, só para ficar um pouco diferente. Cai num sisteminha. Então, nós temos aqui que 4 é 2a mais b. De cá, nós temos aí que y, só conferir 4, 2a mais b, certo? Y igual a x mais b também. Então, troca o x por 5. Troca o y por 3. Então, temos que 3 igual a 5a mais b. Isso aqui é um sistema para a gente. Então, 5a mais b igual a 3, que veio 10. E aqui 2a mais b igual a 4. Para resolver esse sistema, para cancelar o b, eu vou fazer de baixo menos a de cima. Melhor, vou fazer de cima menos a de baixo. Sim. Então, essa menos essa. Então, 5a menos 2a são 3a. E aí, b menos b cancela, o que a gente queria mesmo. E aqui, 3 menos 4. Passo dividindo, o a é menos 1/3. Então, agora a gente pode voltar com esse 1/3 e substituir em qualquer um desses lugares. Eu vou escolher aquela que está com os números menores, acho que é essa aqui. Então, 4 é igual a 2a mais b. 4 igual a menos 2/3 mais b. Vou multiplicar todo mundo por 3, só para cancelar essa parte de baixo. Então, temos que 12, que vai cancelar, vai ficar só menos 2. Passa isso somando. E aí passo dividindo. A nossa reta, que era y igual a x mais b, agora vai ficar y igual a, então menos 1/3 de x mais o b, que é 14/3. Então, essa daqui, ó, é a expressão de f, perto do x igual a 5. Precisamos da derivada em 5, né? Depois, quando vai substituir aqui, vamos precisar trocar todos esses x por 5. Então, deixa eu até colocar aqui, então, v' de 5, derivada em 5, g de 5, f de 5 aqui, derivada em 5, e aqui g de 5 ao quadrado. Certo. G de 5 e f de 5 a gente até consegue, falta só as derivadas mesmo. Então aqui, ó, derivada de x, derivando uma constante vezes x fica só a constante. Derivada de 14/3 é zero, né? Derivada de constante é zero, quando a constante não está junto com o x. Então, até em 5, a derivada vai ficar menos 1/3. Então, aqui agora a gente pode substituir o que nós já temos. Então, a derivada em 5, que é menos 1/3. G de 5, né, que é a altura de G no 5. Cadê o gráfico? Tá aqui. Então, a altura de G no 5, a altura 3. Então, a altura de G no 5, a altura 3. Menos f de 5, né, a altura de f em 5. A altura de f em 5 é 3, a altura de g de 5 é 2. Acho que eu inverti aqui. O g é 2, né? E o f é 3. Então, g, 2, f, 3. G2, F3, certo? Aqui,
embaixo está só o g de 5, a gente já pode escrever também. Então, g em 5, que é 2. Então, 2 ao quadrado. Falta só a derivada de g em 5. Para a derivada de g, eu vou fazer diferente. Então, aqui, ó, lembra que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Como ele é uma reta, a reta tangente é ela mesma. Quer dizer que vai ser o coeficiente angular desse ângulo aqui. E o coeficiente angular desse ângulo é a tangente dele. Então, a tangente de θ é cateto oposto sobre cateto adjacente. Onde tem gente, tem coca. Então, o cateto oposto vai ficar essa altura aqui, que dá 2. E cateto adjacente vai ser essa altura aqui, ó, que é a que compõe esse triângulo retângulo que eu vou destacar. Então, vai ficar 5 menos 2, que dá 3. Então, 2 terços. E tá aí. Essa já é a derivada de g em 5, porque já é o coeficiente angular da reta tangente. Então, 2 terços. Certo. Agora é só fazer essa continha. Então, vou copiá-la para cá. Vou até reescrever aqui de uma forma um pouco melhor, tá? 1 terço vezes 2, menos 3 vezes 2 terços, só para colocar numerador com numerador, denominador com denominador. E aqui, também aqui a gente já pode fazer o 2 ao quadrado. Multiplicação de fração é o mais simples de fazer, de cima vezes de cima, de baixo vezes de baixo. Esse vai cortar com esse. Agora aqui a gente tira MMC, né? Entre 3 e 1. 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2. 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2. Então temos menos 8 terços. Dividido por 4. Então conserva a primeira vezes, inverte a segunda. E aqui a gente simplifica por 4. Então, nossa resposta final fica menos 2 terços.